gente, eu tô aqui com o Giovanni, pai do João, pai do Pink Floyd, um gatinho que acabou de chegar, gosta de viajar, gosta de cozinhar. E hoje eu convidei o Giovanni aqui para esse tete-a-tete, para ele contar um pouco pra gente da história dele, pra gente falar um pouquinho dos momentos de sucesso, os perrengues. Como é que você veio parar na área de recursos humanos? Dani, essa é uma história bem interessante, porque eu nunca me imaginei trabalhando na área de RH. Eu sou farmacêutico, né? Pouca gente sabe. Eu não né, sabia que você era farmacêutico. Sim, sou farmacêutico. Eu sabia que eu queria muito atuar na área de saúde, ajudar as pessoas a melhorarem hábitos de vida, a cuidar das questões de saúde. Só quando eu estava terminando o mestrado, aí surgiu um primeiro perrenguezinho de morar em São Paulo, sem família, sem ninguém, precisar trabalhar. E coloquei o currículo no mercado. Interessante que eu poderia ter ido para várias outras empresas, né? Mas tive a felicidade de ser contratado, de entrar para trabalhar na Drogasil. E aí, de alguma forma, eu comecei a fazer meio que um centro de treinamento dentro da minha farmácia, né? Eu me lembro, por exemplo, de um dia uma mãe chegando com um dente na mão, que o filho dela tinha caído na escada. E é isso, né? Você não faz uma faculdade para saber como lidar com isso. Com isso é certeza. gente, isso é pessoa, é o interesse na pessoa. E de poder trazer a melhor orientação, de poder participar da vida dela e de repente no outro dia voltar com a criança e você vê que tá tudo bem. Comecei na farmácia em 2006, então foram 4 anos e meio, quase 5. Em 2010 eu fui convidado para ir para a área de recursos humanos, para atuar em treinamento. Nessa transição, né, de farmacêutico para recursos humanos, tem algum perrengue, alguma coisa que deu ruim, assim, que você falou, gente, eu não deveria ter levantado da cama hoje, deveria ter ficado dormindo? Tem alguma coisa engraçada? Assim? Dani, acho que tem vários. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação em que eu fui chamado para dar um treinamento, eu era a única pessoa disponível naquele momento, porque a pessoa que iria ministrar não conseguiu chegar. E a gente movimentava funcionários do Brasil todo, então as pessoas tinham viajado para ali, elas estavam já esperando. Eles estavam dentro de sala, né? Então não tem como eu dizer, Dani, olha, não vai ter o treinamento, gente, vamos embora. só passagem. Não tem como. E aí me vi nessa situação de precisar entrar em sala, transmitir o melhor possível aquele conteúdo para também agregar valor para as pessoas que estavam ali. Dani, é só a história do frio na barriga, né? Que frio na barriga que dá na hora que você vai entrar. Começa a suar. Começa a suar e tudo, e todas aquelas Igual pessoas a gente tá agora olhando. aqui, com esse calor, né? Perrengue é isso aqui que a gente tá, né? Um calor, tá um gente. pouquinho. Aí, aquele nervosismo, e você conduziu o Aquele treinamento? nervosismo. E aí, Dani, vem a situação, né? Ou eu fujo, ou eu enfrento. E aí, nessas horas, você tem que achar coragem, achar força. Eu lembro da minha mãe em Minas Gerais, muito religiosa, falando, ó, quando tiver alguma coisa que você não sabe como enfrentar, segura na mão de Deus e vai. E vai. É dito e feito, né? Trazendo toda a experiência, toda a bagagem do que eu já tinha vivido e construído na farmácia, consegui ali conduzir com o grupo e ter um bom dia de treinamento naquela ocasião. Tem alguma coisa que você fez, que você se lembre, que você certamente sabe, conscientemente, que você inspirou outros profissionais de recursos humanos, ou algum profissional do negócio, alguém do seu time? Sou muito feliz de estar numa empresa como a RD que valoriza muito as pessoas, né? A gente tem uma jornada que é uma jornada muito apoiada no desenvolvimento, né? Por exemplo, nas farmácias a gente contrata só o farmacêutico e o atendente. Todos os outros cargos são promoções internas para fazer as pessoas se desenvolverem. E também foi assim comigo. Então, o fato de eu ter ido para o RH, o fato de construir dentro do RH parcerias em conjunto para fazer as entregas, isso me ajudou a crescer, me ajudou a desenvolver e, de certa forma, eu inspirei pessoas que eu mesmo nem sei. Recentemente, a gente implementou na pesquisa de engajamento as pesquisas de pulso, que manda uma série de perguntas ao longo do tempo para os funcionários. E veio o e-mail da pesquisa de pulso, pessoas que tinham me escolhido como exemplo de inspiração para elas no mês anterior. E aquilo meio que me chamou a atenção, né? Porque assim, tão preocupado com o dia a dia, fazendo as coisas que eu tava fazendo, eu não tava nem imaginando que tava tendo esse impacto tão... Às vezes não é consciente, né? Você tá E às vezes fazendo uma alguma pessoa coisa, que você nem... você fala uma coisa, faz uma coisa que você na hora acha que é algo corriqueiro, do dia a dia, É isso. mas o impacto lá do outro lado é E grande. às vezes uma pessoa que você nem imaginaria. Nem imagina, é verdade. Conta pra gente um projeto que você se orgulha muito, algum case, alguma coisa que você fala, é esse. A gente tem um programa de incentivo à educação que a gente olha com muito cuidado, com muito carinho para quem está
solicitando, é aberto para todo mundo, tem todo um processo. E muitas vezes a gente recebe de volta o feedback deles, né, em relação a como já está se formando ou como está se desenvolvendo na carreira. E durante a pandemia, Dani, várias pessoas não conseguiram continuar estudando, né? E a gente fez uma iniciativa de incentivar essas pessoas que tivessem retornado a estudar ou que fossem retornar a estudar, fazendo um incentivo retroativo, né, para estimular que elas estudassem. E aí veio o feedback de, olha, muito obrigado, eu consegui me formar por causa desse olhar de vocês, por causa dessa contribuição. Então essa é uma iniciativa pontual, mas que você consegue ter uma tradução direta do impacto, sabe? Sim. De um programa estruturado como esse que pode transformar a vida das E pessoas. você ficou muito orgulhoso, teu olho tá brilhando falando Muito, Dani, disso. muito. E se a gente for traduzir para um projeto, o que é bem interessante em relação ao cenário que eu vivi na RD, é que a empresa passou por muitos momentos diferentes, né? Quando eu entrei era uma área de treinamento na Drogasil, a gente passou por um momento de fusão. E aí a empresa expandiu muito, né? A gente tinha mais ou menos 700 farmácias lá em 2011, hoje são 2.500. Então isso aumentou muito. E nesse contexto, em 2019, a gente foi com um grande projeto para transformar a área de educação corporativa da Red Brasil. E ali eu tinha 2 anos que eu estava na gerência dessa área, né? E a gente fez um projeto enorme com toda a organização, desde do CEO, né, e dos VPs, fazendo as entrevistas, um projeto bastante completo para chegar em toda a estrutura de aprendizagem da organização, todo um desenho foi construído. Quando a gente lançou, e ela fala muito do aprendizado ao longo da vida, um olhar para a pessoa, para o indivíduo dentro da RD e o indivíduo na sociedade. Quando a gente lançou e mostrou essas dimensões e fez a divulgação dos materiais, a live inaugural contando com as pessoas, também deu muito orgulho. As pessoas gostaram muito. Muito orgulho. Assim, tem vários desafios, a gente ainda tá nele, esse ano tá sendo bastante intenso, mas ver esse lançamento também foi uma concretização. Foi especial. Sim. Qual é a bossa do profissional de RH do futuro? Em você conseguir conciliar o dia a dia, conseguir conciliar o contexto, entender a realidade do outro, entender a necessidade do outro, para propor soluções que vão efetivamente agregar valor. E aí agregar valor para o indivíduo, entendendo que são os indivíduos que formam as organizações, né? São as pessoas que formam as organizações, Sim, né? sim. A organização vai atingir os seus objetivos de longo prazo na mesma medida em que você tem as pessoas ali mobilizadas para isso. E para o futuro, eu acho que já é uma evolução disso, né? O RH ele tem que estar no negócio, né? Sim. Eu acho que o RH vai precisar se integrar muito mais nessas diferentes áreas para fazer uma entrega que tenha bossa, né? Então, muito obrigada. Volte Nada, sempre Dani. aqui para falar com a gente. Prazer Tá foi bom? todo meu. Obrigada.